A China é a maior rival econômica dos Estados Unidos, e pensa em ultrapassar o PIB americano até 2028. Mas como ela vai fazer isso? É isso que você vai descobrir aqui. O Plano Econômico Chinês. Para entendermos a economia da China, precisamos primeiro entender o seu passado, que de fato é bem interessante. Dinastia Han. A China tem uma das histórias mais longas e ricas do mundo. Eu poderia fazer um vídeo com mais de 1 hora sobre a história da China, mas neste vídeo falarei especificamente sobre a dinastia Han, uma das mais importantes dentro da China. Ela aconteceu há mais de 2000 anos atrás, entre 206 a.C. e 220 d.C., ou seja, ela durou mais de 400 anos, sendo uma das mais longas. A dinastia Han foi fundada pelo imperador Gaozu, que ascendeu ao trono após uma série de guerras civis, e unificou a China. Ele estabeleceu a capital em Chang'an, que hoje é conhecida como Xi'an. E o país passou por grandes reformas políticas e econômicas, incluindo a implementação de um sistema de governança centralizado, a criação de um sistema de exames imperiais, e a introdução de novas tecnologias agrícolas, enquanto a literatura florescia com a criação de grandes obras, como o Romance dos Três Reinos, e o Investimento dos Deuses. O país também passou por uma grande expansão territorial, nesse período durante o reinado do imperador Wu, que conquistou novas áreas no sul da China, no noroeste e no sudoeste da Ásia Central. Esta expansão territorial permitiu o desenvolvimento de rotas comerciais importantes, como a Rota da Seda. A Rota da Seda. A Rota da Seda foi uma rota para comércio usada muito antigamente, começou no ano 200 a.C., que passava entre Oriente Médio, Ásia e Europa. Essas rotas foram muito importantes para grandes civilizações antigas, como o Egito Antigo, a Mesopotâmia, o Império Persa, a Índia e até o Império Romano. Os chineses haviam aprendido a fabricar seda, pelos casulos dos bichos da seda, uma lagarta, e na época somente eles sabiam fazer isso, e mantinham um segredo bem escondido. A seda era destinada para o uso em roupas e objetos de luxo, o seu brilho e toque únicos são a principal marca da fibra, e como os chineses eram os únicos a saber como produzir a seda, os nobres pagavam fortunas para tê-la. A Rota da Seda se dividia em duas rotas, a do norte e a do sul. A Rota do Norte atravessa o leste europeu, passando pela Península da Crimeia, Mar Negro, Mar de Mármara, Península Balcânica e por fim a Veneza. Já a Rota Sul percorre o Turcomenistão, Mesopotâmia e Anatólia, depois ela se divide em outras duas rotas, uma leva a Antioquia e a outra ao Egito e ao norte da África. A Rota da Seda perdeu força com a queda do Império Mongol. Após os mongóis, as grandes potências políticas localizadas ao longo da rota se separaram tanto economicamente como culturalmente. E a Rota da Seda parou de servir como uma rota de despacho da seda por volta de 1400. Você pode se perguntar, o que isso tem a ver com a China atual, já que parou de funcionar há tanto tempo? A resposta é que a China pensa em estabelecer uma rota parecida nos dias atuais. No dia 14 de maio de 2017, o presidente da China, Xi Jinping, discursou no Fórum de Abertura sobre a nova Rota da Seda, conhecida também como Iniciativa do Cinturão e Rota, e anunciou um investimento de 70 bilhões de dólares no projeto. Esse projeto tem uma ambição muito maior, ligando a rota inclusive com a América Latina. Originalmente, a ideia era integrar o oeste chinês com a Ásia e Europa, mas em uma década o volume comercial entre a China e a América Latina aumentou em mais de 20 vezes. Por isso hoje o projeto já conta com mais de 18 países latino-americanos. Porém a China ainda enfrenta problemas por aqui. Das grandes economias da América Latina, apenas o Chile e a Argentina fecharam um acordo sobre a rota, mas o Brasil e o México ainda não, mas provavelmente o Brasil fechará o acordo muito em breve. Diplomatas acreditam que o presidente Lula anunciará na sua ida a Pequim do dia 11 a 14 de abril. Segundo o governo chinês, esse plano é uma tentativa de melhorar a conectividade regional e abraçar um futuro mais brilhante, mas como devem saber, isso também serve como um impulso para o domínio chinês nos assuntos globais, com uma rede comercial centrada na China. Made in China 2025. Você com certeza já comprou um produto que tinha escrito Made in China atrás. A China quer ter um desenvolvimento econômico e fabricar produtos com mais valor agregado.
Existe uma grande diferença entre desenvolvimento econômico e crescimento econômico. No crescimento econômico você produz em mais quantidade do que um determinado período. Por exemplo, eu tenho uma mineradora e minero alumínio, e minerei mais que o ano passado, isso é crescimento. Já o desenvolvimento acontece quando você evolui o produto para algo mais processado. Como exemplo, eu paro de vender o alumínio bruto, agora fabrico portas, janelas e papéis de alumínio, isso é desenvolvimento econômico. Pequim disse abertamente que quer deixar para trás sua reputação de fornecedora de sapatos, roupas e brinquedos baratos, e quer passar de país de mão de obra de baixo custo a um país de engenheiros. A China quer dominar 70% do mercado interno em setores estratégicos até 2025 e reduzir a dependência da China de tecnologia estrangeira, promovendo fabricantes chineses de alta tecnologia no mercado global. A infraestrutura chinesa. Ela também não se preocupa com os gastos quando o assunto é infraestrutura, investindo pesado na construção de ferrovias, rodovias, pontes e aeroportos, para melhorar a conectividade interna e reduzir os custos de transporte. Outro meio de transporte que se destaca lá é o metrô, tendo, na minha opinião, em disparado, o melhor metrô do mundo. As cidades da China também devem ser mencionadas, como a Hangzhou, uma das cidades líderes em desenvolvimento de cidades inteligentes. O governo local trabalha em uma série de projetos para melhorar a eficiência energética, transporte, gestão de tráfego, serviços públicos e mais. Hangzhou também é a sede da gigante chinesa de tecnologia Alibaba, dona do AliExpress. Shenzhen, uma das cidades mais prósperas e inovadoras, o governo local está investindo em tecnologias avançadas, como inteligência artificial, internet das coisas e 5G, para transformar a cidade em uma das mais inteligentes do mundo. Devemos mencionar também Xangai, que é uma cidade importante para o comércio do país, e Guiyang e Tianjin, que também tem sua relevância. Embora a China seja um país socialista, essas cidades deram certo pois abriram espaço para empresas privadas, com pouca ou nenhuma interferência de Estado, adotando um modelo econômico capitalista. Mas a China aposta em uma nova cidade, com um modelo econômico um pouco diferente. Essa cidade é Xiong'an, que pode ser o legado de Xi Jinping, e a futura capital da China. Ela, ao contrário das cidades citadas acima, terá investimento 100% público, e as empresas privadas não participaram nem mesmo na construção. Ou seja, você não vai poder comprar um imóvel nesta cidade. Como a moradia é estatal, basicamente todo mundo que morará lá será por conta de trabalho, e caso você perca o emprego, terá que ir para outra cidade. As estatais da China. A China financia por suas empresas estatais a maioria dessas construções. O governo chinês é responsável pela gestão do patrimônio público e privado do país. O Estado controla uma grande parte da economia, incluindo setores estratégicos como energia, transportes, telecomunicações e bancos. Isso é feito através de empresas estatais, que são controladas diretamente pelo governo, ou por empresas públicas. As maiores estatais da China são: China National Petroleum Corporation é a maior empresa de energia da China e uma das maiores do mundo. É responsável pela exploração, produção, refino e venda de petróleo e gás. State Grid Corporation of China é a maior empresa de energia elétrica do mundo, em termos de receita e ativos. É responsável pelo fornecimento de energia elétrica em todo o país, operando em mais de 90% das províncias chinesas. China Mobile é a maior operadora de telefonia móvel do mundo em número de assinantes. É controlada pelo governo chinês e é uma das 3 maiores empresas de telecomunicações do país. Industrial and Commercial Bank of China, o maior banco do mundo em termos de ativos. É controlado pelo governo chinês e é responsável pela maioria dos serviços bancários no país. China State Construction Engineering Corporation é a maior empresa de construção civil do mundo em termos de receita. É responsável por projetos de construção importantes em todo o país, inclusive as cidades e metrô citados no vídeo, e em outros países ao redor do mundo. China na astronomia. A China, em aliança com a Rússia, também compete com os Estados Unidos na astronomia. Ambos os países querem explorar nosso satélite natural. Recentemente, cientistas da China e do Reino Unido descobriram um reservatório de água na Lua, que podem conter 300 bilhões de toneladas de água,
E isso pode ser o gatilho para uma nova corrida espacial. Ela também tem outras tecnologias e planos econômicos, mas esses são os principais. Pessoal, eu queria agradecer o apoio que eu venho recebendo no canal. Meu primeiro vídeo já está com quase 70 mil visualizações, o segundo não teve o mesmo desempenho, mas acredito que daqui pra frente posso continuar crescendo. Se você curtiu e quer me apoiar, é só deixar um like e se inscrever. Dependendo de algumas coisas, podemos ter novidades daqui pra frente. Até a próxima!